Fique agora com as informações do agronegócio. Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Um grande abraço, muito obrigado mesmo. Eu começo falando sobre as exportações do agronegócio brasileiro. Saiu agora um número interessante. As exportações até agora, janeiro, fevereiro e março, bateram na casa dos 20 bilhões de dólares. E uma receita 8,7% maior que a registrada em igual período do ano passado, quando o Brasil exportou 18,4 bilhões de dólares. Esse é um número altamente importante. As importações ficaram em apenas 3 bilhões de dólares, uma queda de 21,5% em relação ao ano passado. Quer dizer, o Brasil comprou muito menos, o Brasil deixou de comprar, às vezes, produtos importantes, infelizmente, por essa questão econômica pela qual nós estamos vivendo atualmente, que é causada pela situação política brasileira, que está uma vergonha. E com isso, o saldo da balança comercial do setor agropecuário, no primeiro trimestre deste ano, ficou positivo em 17 bilhões de dólares, um número quase 17% superior do que foi o ano passado. Os dados são do Ministério da Agricultura e que foram divulgados agora. E no acumulado do ano, janeiro, fevereiro e março, os produtos que mais se destacaram foram complexo soja, que é o grão, o farelo e o óleo, com 25% das exportações totais brasileiras. Ou seja, 1/4 de tudo que o Brasil exportou em janeiro, fevereiro e março veio do chão, veio da terra, veio da soja. E carnes, nós tivemos aí 16%, produtos florestais 12,8%, cereais, farinhas, preparações, tal, quase 11%, e o álcool também quase 11%. Portanto, nós tivemos aí o setor agropecuário, mais uma vez, despontando na frente da economia brasileira. Nós tivemos também a soja e o milho, eles foram destaques na balança comercial, principalmente agora no mês de março. Só no mês de março, o Brasil vendeu 8,4 milhões de toneladas de soja, um recorde para o mês de março. Em 12 meses, o Brasil já exportou quase 59 milhões de toneladas, também o maior valor já registrado para o período. No caso do milho, também um recorde para o mês de março, 2 milhões de toneladas. E para 12 meses, de março do ano passado até março agora, o Brasil já vendeu quase 36 milhões de toneladas. O mercado está aquecidíssimo, tanto para a soja quanto para o milho, principalmente mais para o milho. E agora, com essa situação, se o dólar der uma subida, a gente vai vender muito mais e prejudica o mercado interno. Se a situação se acalmar, provavelmente o dólar sofra uma queda, aí nós temos aí talvez até um arrefecimento no preço do milho e da soja. O Brasil voltou a ser uma potência em exportações de carnes. Nós estamos colhendo o resultado, apesar que nós tivemos uma queda muito grande no consumo de carnes aqui no Brasil, nesses 2 últimos anos. Uma queda que não é considerada pequena, é uma queda grande. Mas, por outro lado, a gente está tendo um sucesso em relação às exportações. Tem aqueles problemas, ora exporta mais, ora exporta menos, mas quando você passa a régua e quando você chega nos finalmente, a situação não é das piores. Pelo contrário, é uma situação, eu diria até, vamos dizer assim, legal, confortável, ok? Então essa é a situação do Brasil. Mais uma vez, você aí que é produtor rural, está ajudando a segurar a economia brasileira. Ou seja, está segurando o brasileiro. Pode ter certeza absoluta disso. Bom, eu vou comentar um pouquinho agora sobre custo de produção da pecuária. Ou seja, principalmente para você que vai confinar, está na hora de fazer, ou já passou da hora de fazer um levantamento de custos,
fazer um planejamento, porque senão poderemos ter um problema sério. Principalmente sabendo que nós estamos já no período da seca, que a quantidade de bovinos ofertadas para confinamento não é como a gente esperava, é uma quantidade menor do que normal, e provavelmente nós vamos ainda continuar nesse impasse até por volta de 2017. Infelizmente, nós tivemos aí uma queda na produção de bezerros, na fábrica de bezerros, e a situação é a que nós estamos vendo hoje. Por outro lado, nós temos também uma situação crítica, que é a nossa economia, que faz com que a maioria da população diminua o consumo de carne bovina, estrangulando o mercado varejista. Por um outro lado, nós temos também as exportações. As exportações estão basicamente favorecidas, de maneira geral não podemos reclamar, mas nós estamos entre a cruz e a espada, principalmente aqui no Brasil, e principalmente quando se fala em custo de produção com milho acima da casa dos R$ 40 a saca. O custo de produção para o pecuarista que faz a engorda está na casa de 22,3%, que é a maior na comparação com o ano passado, e 7,3% em relação ao primeiro trimestre deste ano. De acordo com o levantamento da Scott Consultoria, agora no mês de março desse ano, o milho ficou cotado na casa de R$ 47,82, uma saca de 60 quilos lá na região de Campinas, em São Paulo, região que baliza o preço. E essa alta ela se deu principalmente em função do aumento do valor pago pela saca de milho, que piora a relação de troca com o boi magro. Então a relação de troca, agora, neste momento, nunca esteve tão ruim como nós estamos vivendo agora. Então é preciso, mais do que nunca, esse planejamento para que você não tenha surpresas desagradáveis. Porque, de maneira geral, a gente não sabe o que vai acontecer nesse país daqui para frente. É uma situação delicada pela qual nós estamos vivendo e que só Deus sabe onde nós vamos parar. O preço subiu 59% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quer dizer, o preço do milho. E a própria Scott Consultoria diz que em algumas regiões o percentual chega até 80% do valor do milho, quando a gente compara com o ano passado. Então, é uma situação delicada. Aquele que não sabe fazer conta vai ter que procurar quem sabe para fazer. Acabou aquele negócio, eu acho, eu penso, eu não sei, ou é agora ou não é. Não dá mais, vamos dizer assim, eu sei disso, entre aspas, brincar de engordar boi. Não dá mais. Agora a coisa tem que ser preto no branco, papel, caneta e calculadora. O que a gente vê, enquanto a safrinha não chega, é um preço muito alto do milho. E tudo indica também que, pelo fato de nós termos tido um atraso no plantio da soja, provavelmente quem plantou milho agora na segunda safra, também ligeiramente fora da janela ideal, corre o risco de ter problemas sérios e a gente ter aquela safra que não ser aquela que a gente está imaginando. Então, até maio vai ser um Deus nos acuda. E aí nós vamos saber se realmente vai compensar confinar ou não. Que é uma situação delicada, é. Chuva está tendo muito pouco na maioria das regiões produtoras. E essa safrinha de milho pode trazer surpresas ainda mais desagradáveis do que a gente está tendo com o nosso aumento no custo de produção. E só para você ter uma visão geral, hoje o preço médio da arroba no boi gordo em São Paulo, na casa de R$ 157,50 à vista, R$ 158,50 com 30 dias. Aqui em Goiás, o preço da arroba do boi está tendendo aí para o vermelho, para uma ligeira queda, mas ele está na casa de R$ 141 à vista e R$ 143 com 30 dias. A vaca em Goiás, R$ 134 à vista, R$ 136 com 30 dias. E finalizando o programa de hoje, eu vou conversar agora com José da Rocha Cavalcante. José da Rocha Cavalcante é um pecuarista aí na região de São Miguel do Araguaia.
é o detentor da marca Irca, muito conhecida no Brasil, Nelore Irca. E a gente sabe, de maneira geral, que a pecuária de corte, principalmente a de produção de carne, ela não tem uma receita pronta como uma receita de bolo, como a gente deve obter resultados positivos. Não tem isso. Mas a gente sabe que alguns pontos são importantes para se obter sucesso. E esses pontos eles são fundamentais. E dentre eles, o manejo da propriedade, a organização e, consequentemente, a gestão. Coisa que eu falo muito no nosso programa. E eu vou conversar agora com José da Rocha Cavalcante, um dos grandes pecuaristas do Brasil, cuja família já está há 100 anos fazendo melhoramento genético da raça Nelore, responsável pela Nelore Irca. A pecuária que eu preconizo é uma pecuária que ela está alicerçada principalmente na alimentação a pasto. Nós usaríamos alguma suplementação especial em alguns momentos especiais para comercialização num curto período do tempo. Mas a pecuária, a base dela é pastagem e sal mineral. É uma pecuária que em qualquer tamanho ela tem que ser vista de uma maneira que ela preserve a margem da produção, de cada arroba produzida. Não adianta você produzir muitas arrobas gastando bastante. Por exemplo, não adianta você produzir um boi. Não adianta você produzir um boi de 20 arrobas se você gasta 19 para chegar com ele ao ponto de abate. É melhor você produzir um boi de 16 arrobas a pasto que você gaste 13 arrobas para chegar ele no ponto de abate. Essa diferença de 3 arrobas num boi de 16, ela vai lhe dar muito mais equilíbrio financeiro, muito mais condições de produzir riqueza para a sua fazenda, para a sua família, para os seus funcionários, do que se você ficar muito com esse foco em bois muito pesado, em renda bruta muito alta, esquecendo da margem. O senhor trabalha mais com margem do que com escala? Exatamente, Toninho. A gente precisa preservar uma margem, a margem líquida. A gente fala margem, é quanto que sobra depois que você vende o seu produto. Então, ela é muito mais importante do que você produzir muito com pouca margem. Você entra num cenário de risco maior. O interessante é em cada negócio, em qualquer tamanho do negócio, você trabalhar sabendo o custo que você tem os seus animais na propriedade. Se você sabe o custo, você comercializa ele otimizando a sua margem. E você saber o custo dos seus animais não é nada complicado, não precisa nem de computador, precisa de um caderno e você anotar todas as suas despesas. Se você anota todas as despesas que você faz no dia a dia, no mês a mês, você vai somar isso, vai dividir pelo número de animais que você tem na propriedade, você vai saber o seu custo. E você sabendo do seu custo, você vai trabalhar para comercializar no melhor momento. Você vai trabalhar para não investir em muitos insumos de alimentação que vão aumentar esse custo e diminuir a sua margem. Você vai procurar ter um pasto de melhor qualidade. Você vai procurar um sal mineral que lhe dê um aporte de produtividade com um consumo diário menor. Então, você vai estar administrando essa margem. Essa margem é a diferença do que pelo que você vendeu e pelo que você gastou para produzir. O que é importante é o que sobra, não é o tanto que você vendeu, é quanto sobrou depois que você vendeu o seu produto. Eu vejo muitos pecuaristas reclamarem que a situação não está boa e que a pecuária não dá lucro. Mas a pecuária é lucrativa, assim, se tiver gestão, né? Concordo. O pecuarista ele é muito assediado por informações que vêm da parte da indústria e por parte também de pesquisadores. E vamos resumir isso pela parte técnica do negócio. Existe a tecnologia, houve uma evolução muito grande na parte de nutrição de ruminantes, mas a gente precisa estar atento se essa evolução ela está dentro de uma viabilidade econômica. Não interessa saber hoje para mim se eu consigo fazer um boi ganhar 2 quilos dia. Existe tecnologia para isso, mas para mim eu quero saber se ele ganha 2 quilos com qual custo.
Para mim, o mais importante é saber quanto que eu estou produzindo de líquido, não de bruto. Então, se um boi, para produzir 2 quilos, eu estou gastando 1,9 kg em custo, eu prefiro que um boi ganhe 1 quilo e eu gaste 700 gramas. Está me sobrando 300 gramas por boi. Esse que é importante, essa questão da margem é fácil da gente entender quando você tem que pensar que o mais importante é o que sobra, não o montante que você vende. A gente tem, as escolas ensinam muitas coisas, mas deixam de ensinar negócio. O brasileiro, ele fica muito atento para a renda bruta. Qualquer negócio, a pessoa pensa no montante total. Eu acho que a gente começa a ter uma necessidade de pensar na renda líquida. Quanto que me sobrou depois que eu produzi? Isso é que é importante. Resumindo, a pecuária é lucrativa. A pecuária é lucrativa. A pecuária, você pode produzir muita qualidade de uma maneira lucrativa e simples. Não precisa, a tecnologia é a sua criatividade, é a maneira como que você vai, a cada dia, resolver os seus problemas, tendo em mente que você não pode aumentar seus custos, você tem que preservar suas margens. Um grande abraço a você, um bom dia e, se Deus quiser, nós estaremos de volta no próximo programa. Até lá, obrigado e tchau!